Olá! O arrefecimento da pandemia de Covid-19 começou a permitir a retomada do trabalho e da produção, com perspectivas diferentes para o governo que vai se iniciar no primeiro dia de janeiro. Por isso, economia e saúde são o tema desta edição especial do Senado Notícias, com os principais acontecimentos de 2022 e um panorama do que pode acontecer em 2023. O novo governo vai enfrentar um quadro difícil nas contas públicas. O cenário internacional também se apresenta desafiador para a economia de 2023. Inflação, dívida pública, desemprego, teto de gastos. Problemas que o novo presidente do Brasil vai ter de lidar já no primeiro dia de governo. Os benefícios sociais aprovados neste ano de eleições trouxeram números que sinalizam uma melhora da economia, com deflação, aumento da atividade econômica, diminuição do desemprego e melhora da arrecadação. Mas será que essa bonança vai continuar em 2023? Com um recorde de mais de 166 bilhões de reais em setembro, a arrecadação federal chegou a 1,640 bilhões de reais este ano. Com isso, o governo passou a projetar um superávit primário de 13,5 bilhões em 2022. Para o ano que vem, no entanto, a previsão no orçamento é de um déficit de quase 66 bilhões de reais. A Receita este ano está apresentando um resultado muito bom. Para o ano que vem pode ter alguns fatores negativos aí com o fim da redução do ICMS sobre o petróleo. A prioridade do próximo governo vai ser ajustar o lado fiscal, uma vez que os dados utilizados para fazer as projeções não incluíam muitas despesas que foram agora incrementadas durante o período eleitoral e, com isso, vai ser necessário fazer ajustes em outras contas. Essa contenção de gastos pelo governo pode inviabilizar as medidas que ajudaram a economia antes das eleições. A inflação de 2021 ficou em 10,06%. O acumulado em 12 meses chegou a 12,13% em abril, mas a redução do preço dos combustíveis derrubou esse índice para 8,72% em agosto e 7,17% em setembro. A retomada da economia favoreceu a criação de empregos. A taxa de desempregados chegou a 14,9% da população economicamente ativa no trimestre encerrado em março do ano passado, mas vem caindo gradativamente desde então, chegando a 8,9% em agosto deste ano. O grande desafio nesse momento é manter o controle da inflação. O Banco Central tem conseguido aí ancorar as expectativas. Devemos ter uma inflação ao redor de 5,5% esse ano, caindo aí um pouco abaixo de 5% no próximo ano. E quanto antes houver esse controle inflacionário, mais fácil será a própria redução mais acelerada da taxa de juros e um auxílio aí, da situação internacional deverá possibilitar aí que a economia mantenha aí uma taxa de crescimento mais acelerada. E a situação internacional citada pelo professor parece que não vai ajudar. A China deve ter um crescimento limitado de sua economia e a guerra na Europa deve encarecer ainda mais os preços da energia e dos alimentos. E os juros pagos nos Estados Unidos devem subir, aumentando o valor da moeda estrangeira e limitando os investimentos no Brasil. Para o ano que vem, vamos ter mais dificuldades, um crescimento menor, que é fruto de todas as dificuldades do cenário internacional e também dos aumentos de preços aqui internamente e da alta da taxa de juros. Anunciado como ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad deu uma entrevista coletiva na semana passada. Ele falou da equipe que está montando e esclareceu questões sobre o novo direcionamento da economia nacional. Vamos conferir os pontos principais dessa entrevista. Gabriel Galípolo como secretário executivo do Ministério da Fazenda. Bom, o Galípolo é uma pessoa de quem eu me aproximei pouco mais de um ano e tivemos uma interação muito importante ao longo
da campanha do presidente Lula, e eu me identifiquei com a visão de mundo dele a ponto de indicá-lo como número 2. Ele é vice-ministro, ou seja, na minha ausência, ele fala por mim. Ele coordena a equipe e eu tenho uma visão de conjunto muito parecida com a do Galipo. Essa visão de conjunto é muito importante, né? Porque é o norte do governo, é para onde você vai dirigir as atenções e as prioridades. Então, para mim, ter uma pessoa, um economista com formação, com prática, com vivência, mas com determinados compromissos nos quais eu acredito e dediquei minha vida, é muito importante, né? Ele é o vice-ministro, portanto, o papel dele é ser minha voz dentro do Ministério todo o tempo. Bernard Api como assessor especial para a reforma tributária. O Bernard Api, se você consultar o mercado, né, eu não sei quem é o mercado, mas que vocês consultam, mas se vocês consultarem o mercado para quem vocês eventualmente ligam, eu duvido, né, que o Bernard Api tenha alguma restrição técnica sobre a maneira como ele enxerga o mundo. É uma pessoa, uma dedicação incrível, né, e fez parte de um governo ultra exitoso, né, na área econômica. Políticas sociais. Eu fui convidado para ser ministro da Fazenda do Brasil, né? Então, eu preciso pensar o país. Quando eu falo, eu tenho que resolver o problema sem tirar o pobre do orçamento, eu não sei se essa segunda parte muita gente concorda. Eu concordo, por isso que eu vim para um governo que tem esse princípio de que o pobre tem que estar no orçamento. Ele tem que se ver representado, até porque é ele que paga impostos. A gente sabe que é no consumo que se tributa no Brasil. Então, como é que você vai tirar quem paga? O verdadeiro contribuinte, você tira dos serviços sociais, né, de educação, saúde, etc., dos direitos sociais. Ministérios. O planejamento vai ser desmembrado da Fazenda, nós voltaremos a ter planejamento e MIDIC. E essa é uma outra coisa, uma outra etapa interessante, porque nós vamos ter a equipe do planejamento e a equipe do MIDIC também. Então, isso pode definir um padrão de relacionamento e de trabalho mais interessante do que tudo concentrado nas mãos de uma pessoa só. Eu, pessoalmente, acho um modelo melhor, um modelo em que você tem ali um ministro do planejamento que possa colaborar com ideias, com a equipe, porque você tem também uma forte intenção de criar consensos ou de levar para o presidente da República cenários em que ele possa arbitrar o melhor caminho a tomar. Sistema bancário. O mundo mudou muito de 2003 para cá, sobretudo no que diz respeito à tecnologia. Você tem players hoje no mercado que você não tinha 20 anos atrás. Você tem uma regulação prosperando no mundo todo que não existia. Hoje, existem bancos fortes que praticamente não têm agência. Então, tem uma plataforma hoje, você pode trabalhar no sentido de garantir mais concorrência, mais flexibilidade, a partir de instrumentos tecnológicos que não estavam disponíveis, né? Isso veio avançando, né, ao longo de governos, né? Você teve TED, depois você teve PIX, amanhã você pode ter PIX parcelado, você pode ter sistema de crédito pelo PIX, você pode ter muita coisa acontecendo. Isso tudo tende, com os rigores da autoridade regulatória, que é o Banco Central, você pode ter uma profusão hoje de agentes que vão ajudar a democratizar o crédito, fortalecer a concorrência e fazer a taxa de juros para o tomador final cair, os spreads caírem e assim por diante. Bancos públicos. A agenda é outra, na minha opinião. Agora, sem prejuízo, né, da ação do Banco do Brasil e da Caixa, que são importantes instrumentos, né? Pega o crédito agrícola. Qual a porcentagem disso que está no Banco do Brasil? É muito grande. Você tem aí uma carteira de centenas de bilhões de reais em crédito agrícola. São carteiras importantes. O Banco do Brasil tem um conhecimento
sobre a produção agrícola no Brasil que nenhum outro banco tem. Então, eles são importantes. A Caixa Econômica teve papel fundamental em programas sociais. A questão da gestão do FGTS, do Minha Casa Minha Vida, tudo isso tem muita importância. Mas, em relação à democratização do crédito, eu considero que nós vamos poder contar com um mundo novo que nos ajuda a garantir mais concorrência e queda dos spreads, queda da taxa de juros para o tomador final. Nova âncora fiscal. Eu considero que um arcabouço fiscal novo é imprescindível, né? Uma vez que o atual, ele praticamente decaiu, né? Ele não é respeitado já há alguns anos, né? 3 ou 4 anos que ele não é respeitado, e esse ano, que eventualmente ele poderia ser, com o chamado fim da pandemia, que não ocorreu de fato, mas diminuiu o peso, né, do enfrentamento, né, do ponto de vista orçamentário, isso não aconteceu. Então, eu volto ao que eu disse, né? Foram tomadas medidas assodadas, desesperadas, que desorganizaram, né, os programas sociais, desorganizaram as contas públicas, e que hoje nós estamos tendo que enfrentar. Nosso desafio é, o ano que vem, tomar medidas de curto prazo, no sentido de garantir a sustentabilidade das contas públicas, trajetória, né, da dívida, etc., queda da taxa de juros, sobretudo juro futuro, mas nós temos que pensar um médio e longo prazo. Parcerias público-privadas. Há uma ansiedade por investimentos de longo prazo e nem sempre isso cabe no mercado de capital privado. Nem sempre. Quando cabe, tanto melhor. Não queremos substituir o sistema bancário no financiamento do investimento. Deixa ele andar, porque quanto mais ele andar solto, melhor para o Estado brasileiro. Mas há algum tipo de investimento em que isso exige a participação do Estado, justamente as PPPs. Então, você tem, por exemplo, no campo da mobilidade urbana. Há investimentos, um corredor de ônibus, você consegue fazer com orçamento. Mas se você vai fazer um metrô, nem sempre a conta fecha. Então, você não consegue fazer uma concessão. Em São Paulo, você tem vários casos de linhas de metrô que a conta não fecha com o mercado de capital. A tarifa não paga. Então, a ideia da PPP é exatamente essa. A vantagem dela é que ela passa por um crivo de mercado, porque nenhum parceiro privado vai entrar num projeto ineficiente, a não ser que ele erre, mas daí o empresário errou, não foi o Estado. Ele pode errar, mas é difícil uma pessoa não ser meticulosa no cálculo disso. E muitas vezes falta 10% para fechar uma conta que vai gerar bilhões de investimento e milhares de empregos. É nesse momento que tem cabimento você fazer a parceria. E há inúmeras parcerias. Há muitos modelos de parceria. Carga tributária. Olha, a primeira providência que eu vou tomar no começo do ano é reestimar a receita, que, na minha opinião, não tive ainda o tempo necessário para me debruçar sobre a peça. Está subestimada. Então, a primeira providência é me debruçar sobre a estimativa de receita. Se, porventura, né, o diagnóstico preliminar que nós fizemos estiver correto, né, de que a receita está subestimada, nós vamos aí pensar, a partir do recálculo da estimativa, nas providências que nós vamos tomar já para o ano que vem. Então, nós vamos tomar as providências necessárias. Conforme eu te falei, a farra eleitoral custou caro, né, ao país, mas nós vamos conseguir endereçar esse assunto e recolocar as variáveis macroeconômicas numa trajetória adequada. Economia verde. A própria reaproximação com a Marina Silva, tudo isso tem um sentido. A ida do presidente à COP27, a maneira como ele foi recepcionado, o desejo dos chefes de Estado imediatamente dialogarem com o Lula a agenda ambiental. Praticamente todas as grandes economias já estão agendando o presidente Lula encontros no primeiro semestre do ano que vem.
primeiro item de pauta é a questão ambiental e os investimentos estrangeiros no Brasil. O presidente Lula pode ter uma grande capacidade de atração de investimento externo no Brasil. Grande, sobretudo, se nós tivermos o compromisso com o meio ambiente, que isolou o Brasil. Essa questão isolou o Brasil do resto do mundo. Não é pouca coisa o presidente Lula ter ganhado as eleições no âmbito dos não residentes. Pela primeira vez isso aconteceu. Os não residentes votaram majoritariamente no presidente Lula, porque a nossa imagem no exterior estava absolutamente degradada. Absolutamente degradada. Houve um alívio internacional pela importância da economia brasileira, do ponto de vista da geração de energia limpa, das novas tecnologias, do carro, do motor híbrido flex, do hidrogênio verde, do parque eólico do Rio Grande do Norte, das placas fotovoltaicas em fazendas enormes do interior de São Paulo, interior de Minas. Essa é a agenda que que está na ordem do dia. Na saúde, os números do Brasil registram alguns retrocessos, como no caso de vacinação, por exemplo. E o surgimento de novas variantes do coronavírus mostra que esse fantasma não pode deixar de receber atenção. A pandemia do coronavírus ainda não acabou. Os casos de dengue se multiplicam na região centro-oeste. Menos de um quarto das crianças em idade de tomar a vacina contra a paralisia infantil compareceram aos postos. No Congresso e na Justiça, planos de saúde e consumidores disputam uma batalha sobre direitos e deveres no atendimento. Um número crescente de pessoas com deficiência, crianças autistas, idosos e sequelados demandam suporte da saúde pública. Ciência e tecnologia reclamam mais recursos para a pesquisa. Com tantas e diferentes prioridades, as escolhas, quaisquer que sejam, demandam recursos. O governo, que em última análise é o gestor da saúde pública, tem de lidar com o imprevisível e, ao mesmo tempo, ser capaz de um planejamento eficaz. E tudo isso dentro do orçamento. Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que no primeiro semestre de 2019 foram realizadas 4.186.892 cirurgias eletivas. Já no mesmo período, em 2020, foram 3.099.006 procedimentos, uma redução de 25%. O calendário de intervenções ainda não foi atualizado. Cirurgias eletivas foram suspensas por um período, no pico da pandemia, logicamente, né? Então foram priorizadas aquelas cirurgias que a gente chama de urgentes, que são cirurgias que não podem aguardar, que trazem risco de vida para o paciente, além de cirurgias oncológicas, também foram priorizadas na ocasião, por conta que o câncer é algo que assola e pode levar o paciente a óbito se não for tratado de uma forma tão breve. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pacientes com doenças raras com frequência recorrem à Justiça para que o SUS custeie a medicação ou procedimentos, onerando o orçamento. Quando o atendimento não está previsto, né, ou não é coberto pelo SUS de alguma forma, e a sentença judicial ela exige que o atendimento seja feito, dada a urgência, muitas vezes o trânsito em julgado não acontece, né, e o Ministério precisa arcar com esse procedimento. Para isso, ele utiliza suas próprias programações orçamentárias. Então, o recurso que ele tinha previsto para o atendimento regular das programações cobertas pelo SUS, né, acaba servindo também para o atendimento dessas situações demandadas por sentença judicial. Um projeto de lei aprovado no Senado derruba a obrigatoriedade do rol taxativo, que passa a ser considerado uma referência, devolvendo aos clientes dos planos o direito ao atendimento desde que tenha eficácia cientificamente comprovada, seja aprovado pelo Comitê Técnico do Ministério e seja recomendado por um órgão de renome internacional. Um
problema a ser enfrentado é a queda progressiva da imunização infantil, identificada a partir de 2015. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. Em 2021, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. No Distrito Federal, ao final de agosto deste ano, apenas 22% do público esperado pela campanha emergencial compareceram para receber as gotinhas. O problema da baixa adesão se repete com as vacinas contra a tuberculose, contra o rotavírus e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Nosso calendário vacinal é extremamente completo, foi muito bem estudado. Todas as vacinas que estão no calendário vacinal são vacinas testadas e com eficácia e segurança. Então, o que nós podemos orientar a população é que se vacinem, porque independente de qual doença, se você deixar de vacinar, você vai estar correndo um risco, não só para você ou para o seu filho, mas também para a população. A procura por respiradores, equipamentos e até mesmo luvas e máscaras no princípio da pandemia nos alertou para a necessidade de sermos autossuficientes na produção desses insumos. As boas iniciativas até existem, mas nem sempre são divulgadas como merecem. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer e desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. O investimento em pesquisas voltadas para a saúde certamente terá que ser uma prioridade dos próximos governos. Nessa reportagem de abril de 2021, um pool de cientistas da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade de Brasília e uma empresa privada exibiu um modelo de máscara cirúrgica com uma camada de quitosana, substância encontrada na casca de crustáceos capaz de neutralizar o coronavírus. Aqui na camada intermediária do respirador Vesta tem um nanofilme que foi depositado nessa camada, que quando o vírus ele entra em contato com a quitosana, ele é inativado. Testada por profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, a máscara Vesta recebeu a aprovação da Anvisa e foi disponibilizada para comercialização. Ainda é cedo para avaliarmos o legado da Covid-19, visto que a pandemia não acabou. As famílias das vítimas da epidemia do Zika vírus vieram ao Congresso reivindicar assistência para os sequelados. Outras doenças, desconhecidas ou não, irão demandar prevenção e assistência pelo poder público. O Sistema Único mostrou seu valor, mas o manejo de recursos não é fácil. A adoção de novas técnicas e medicamentos depende de dinheiro e, em alguns casos, de difíceis decisões. Um exemplo disso é a liberação do canabidiol para tratamento de casos de convulsões resistentes aos fármacos convencionais. Por ser derivada da maconha, a substância muitas vezes só pode ser obtida via autorização judicial. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? Por que será que só lembramos da saúde quando ela nos falta? Somos quase 220 milhões. Cuidar do pré-parto, incentivar o necessário aleitamento materno e a vacinação infantil em perigoso declínio, oferecer programas públicos de apoio a bons hábitos alimentares, combater a obesidade e o sedentarismo, prover assistência digna aos idosos, todas essas tarefas são desafios diante do próximo governo. Este foi o Senado Notícias Especial. Você pode rever as reportagens desta edição sobre economia e saúde na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.